crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui em mais um domingo para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa, é o domingo que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus todos os dias, mas esse domingo é um domingo especial para a gente louvar, para a gente agradecer a Deus por esse sacrifício, porque Ele se entregou na cruz por amor a nós, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui e temos vida, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Ressuscitou, oh, oh. 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 Então nós vamos começar a nossa aula. Nós estamos na lição 13. E a lição de hoje, ela fala servindo a um Deus de amor. E fala sobre, o nosso memorizando fala sobre o sacrifício do nosso Senhor lá na cruz por amor a nós. Olha, tudo a ver com esse domingo, né? Olha, foi de Deus a gente ter atrasado em terminar essa revista. Hoje é a última aula, lição 13, a última aula da revista Servindo a Deus com Alegria. Feche seus olhos aí e vamos orar comigo. Hora da oração. Pai Celestial, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui e de aprender a sua palavra. Eu te peço, ó Pai, que venha falar em nosso coração, que venha tirar do nosso meio tudo que não provém de Ti. Receba, Senhor amado, nosso louvor. Prepara o coração de cada criança para receber a Tua palavra. Fala, Senhor, com cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha me usar, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua mensagem de amor para o coração de cada ouvinte. Abençoa a nossa aula, abençoa cada criança e muito obrigada, ó Deus, pelo seu sacrifício, muito obrigada por seu amor e muito obrigada, Senhor amado, por esse trimestre que nós passamos aqui reunidos para aprender a Tua palavra. Venha abençoar a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, nós vamos ver como que está a nossa gincana. Estamos na reta final. Quem fez a missão de hoje é falar, Você tem que fazer um papelzinho aí, uma carta bem bonita, explicando o significado da verdadeira Páscoa. E tem outra missão que vale um ponto extra, que é surpresa, tá? Que é da última revista, da última página, tá? Você vai escolher uma aula, uma lição que mais falou o seu coração e você vai colocar ali, escrever o que ela falou, sobre o que ela falava, tá? Pra gente. Então tá valendo ponto aí, temos duas lições, tá? Vamos ver como é que ficou aí com a pontuação da semana passada. E na gincana da Escola Bíblica Dominical, a nossa missão, o nosso alvo é ficar em primeiro lugar? Ganhar um troféu? Não, nós estamos aqui examinando a palavra de Deus, E nós colocamos isso como meta na nossa vida. E aqui a gente só acompanha, Nós terminamos domingo passado dessa maneira. A Riandra com 260 pontos, a Esther com 200, a Esther e a Ruth com 150, o Samuel com 130, Moisés com 120, Pedro com 90, Ana Clara ali com 80 e o Irlan com 70. Terminou dessa maneira. E aí nós sabemos que a presença, assistir a aula, Você já garante 10 pontos. E toda aula tem uma missão. E cada missão feita pelo aluno, ele ganha 20 pontos. Então nós tivemos essas 6 crianças que tiveram a presença e das 6, 4 fizeram a missão. Então essas que fizeram a missão vão ganhar 30 pontos e quem esteve presente, 10 pontos. E vai ficar então a pontuação da seguinte maneira. Riandra continua em primeiro lugar
com 270 pontos, Esther com 230, 180 a Esther e a Ruth, 130 o Samuel e o Moisés, Ana Clara com 110, Pedro com 90 e o Irlan com 70 pontos. Hoje ainda nós vamos ver como vai terminar essa gincana. Hora do Memorizando. E aí está o nosso Memorizando. E eu vou colocar só algumas imagens aí para vocês pensarem no versículo do dia. Vai olhando aí a imagem com atenção, tentando entender o que está falando. Nós temos aí a palavra Jesus. Logo em seguida nós temos um coração. Coração é amor, né? Temos aí Jesus na cruz, um coração na lama e esse coração sendo resgatado. Uma coisa que eu falei para vocês, crianças, é que a gente não precisa decorar exatamente como está escrito. Nós precisamos entender o versículo. E eu vou dar uma dica aí para vocês, hein? Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a parte B. Vamos tentar, crianças? Bom, Jesus, ele nos amou, né? E olha, sua morte na cruz nos resgatou de todo pecado, né? Isso é um pecado, Jesus ali resgatando uma mão. Vamos ver qual é o nosso versículo? Olha, acertei, hein? Diz isso mesmo. Vamos ler comigo no 3? 1, 2, 3. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte B. Vamos ler mais uma vez no 3? 1, 2, 3. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo B. Então, como eu falei para vocês, não precisa ser exatamente como está escrito aqui. Você precisa entender. Vamos tentar com as imagens? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E aonde está escrito mesmo? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a parte B. Isso significa que está no final do versículo 5. Hora do louvor. Foi no alto do monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele havia vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado. A força do pecado acabou. Ele conseguiu, destruiu a maldição. A missão cumpriu, derrotou o mal.
Ele é maravilhoso, né, criança? Isso tudo foi por nós. Isso tudo foi por amor. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Oh, glória a Deus! Hora da história. E agora nós chegamos na hora da nossa mensagem, da palavra, da lição 13, que tem por título Servindo a um Deus de Amor. Essa é a nossa lição, é a nossa última aula desse trimestre. Nós vamos domingo que vem começar uma revista nova, graças a Deus, tudo novo, tá bom? E quem aí não tá um pouquinho triste com o resultado da gincana, não fica triste. O importante é que você está aprendendo a palavra de Deus. E domingo que vem é outra história, é outra revista, tá bom? Você vai começar aí do zero. Na lição de hoje, tá? Falando sobre servindo um Deus de amor, nós vamos começar a falar sobre Jesus. Jesus, todo mundo sabe, nós sabemos, que Jesus veio a esse mundo para cumprir uma grande missão. O mundo estava condenado à morte. Eu, você, o nosso salário era a morte, não tinha jeito, por causa dos nossos pecados. Todos nós temos pecados. E se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Talvez hoje nós nem existiríamos, né? Mas aí Deus criou um plano para nos resgatar, né, a comunhão do homem com Deus. E aí ele enviou o seu filho Jesus, ele veio ao mundo, viveu como homem, nasceu numa manjedoura, cresceu, foi uma criança que buscava Deus, fazia milagres, fez vários milagres nessa terra. E ele pregou e ensinou com muito amor. Inclusive, nessa revista nós falamos muito sobre os ensinamentos dele. Nós falamos sobre servir a Deus com alegria. E usamos as bem-aventuranças que ele falou lá no monte, né? Ensinando lá para a multidão, para os discípulos. Nós falamos sobre as bem-aventuranças. Que felizes são os misericordiosos, felizes são as pessoas que que choram porque elas serão consoladas, felizes os que são humildes de coração, felizes os que reconhecem que são espiritualmente pobres, felizes os que são perseguidos. Isso tudo foi Jesus ensinando ali na multidão, ali naquele monte, né? E ele estava pregando ali, falando sobre as bem-aventuranças. E a nossa revista falou sobre isso, sobre quais são as ações que nós devemos fazer para sermos felizes. E aí, ele veio, morreu, se entregou por nós. E os discípulos que estavam ali naquele monte, que estavam com Jesus o tempo todo, né, eles continuaram pregando, continuaram falando de Jesus, né, e ensinando para a multidão, para aquele povo, que Jesus veio e ele era o Messias, o escolhido. E aí se formaram várias igrejas. Todos os que criam, que acreditavam nessa palavra, se reuniam e formavam uma igreja. Então tinha várias igrejas, tá? E aí João resolveu escrever uma carta, porque ele percebeu que o amor estava se esfriando, que a igreja não estava mais como lá nos primeiros dias e precisava rever isso. Então ele resolveu escrever a carta. E nessa carta ele lembra tudo isso. A primeira coisa que ele fala no primeiro capítulo dessa carta é que Deus é luz e nele não há escuridão. E se nós estamos em Cristo, nós também somos luz, né? Nós devemos agir
com Deus e não estar mais unidos ao pecado. Jesus, ele veio, nos purificou de todo o pecado. Então, quando nós confessamos o nosso pecado para ele, ele nos purifica de todo o pecado. Então, ele fala isso, mas o assunto principal da carta dele é o amor. Uma das coisas que ele fala é que não tem como você falar que ama a Deus e odeia o seu irmão. Não existe isso, não tem como. Toda vez que você vem um pensamento de ódio, eu odeio aquela pessoa, por mais que aquela pessoa te fez muito, mas muito mal, você não pode dizer que odeia essa pessoa se você ama a Deus. Você tem que amar o seu próximo, independente do que ele fez com você, do que ele anda fazendo, do que ele anda falando por aí a seu respeito, tá? Você tem que amar. É muito difícil, né, crianças? Então, a gente tem que orar. Só Deus pode colocar esse amor no nosso coração. Jesus, ele já me conhecia, ele já sabia quem eu seria, o quão pecadora eu era. Mesmo assim, ele cumpriu a sua missão e se entregou na cruz e morreu por mim. E por qualquer pessoa, morreu por você, morreu por qualquer pessoa desse mundo. Ele morreu por todos nós. E uma das coisas que Jesus fez na Páscoa, tá? Para comemorar a Páscoa, na comemoração da Páscoa, na última Páscoa com os seus discípulos, na ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos. Isso era uma passagem, uma coisa de muita humilhação. Quem fazia isso era um servo, tá? Eles chegaram lá para comemorar a ceia. E aí, quando eles chegaram lá, estava todo lugar preparado, tinha tudo, mas não tinha um servo. O servo era a pessoa na festa que era responsável de lavar os pés dos convidados para que eles pudessem se sentar na mesa. Igual hoje, a gente tem que lavar as mãos para comer, né? E naquela época tinha que lavar os pés. E não tinha uma pessoa, né? Ficavam talvez um olhando para o outro e pensando assim, quem vai lavar o pé? E agora? Quem vai lavar o pé? Eu que não vou. Eu, fazer papel de escravo, lavar o pé de todo mundo, sai fora, né? Vai aparecer alguém, ele vai fazer algum milagre aí, vai aparecer alguém para lavar os pés. Mas Jesus, ele mesmo se levantou e lavou os pés dos seus discípulos com todo amor, com todo carinho e com toda humildade. Esse nosso Jesus é perfeito, né? E ali estava Judas, aquele que vendeu Jesus. E Jesus já sabia disso. Já sabia que ele ia trair. E já sabia também que Pedro estava ali e Pedro ia negar Jesus. Ele sabia disso tudo. Que ele ia ser abandonado por Pedro, que Pedro ia negar ele. Ele sabia que Judas tinha traído, que Judas inclusive ia entregar ele com um beijo. E mesmo assim, Jesus estava ali, lavou os pés dele e ele morreu por eles e por mim também. Né? Então, assim, o nosso Deus demonstrou ali amor. E é esse amor que nós devemos ter. É esse ensinamento que João fala. É sobre isso que ele fala. E ele fala que se eu falo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. E outra coisa também que ele fala, né? Ele até faz uma comparação aqui de Caim, né? Ele fala de Caim, menina. Pessoal, lá no capítulo 3... ele fala assim, lá no capítulo 3, capítulo 11, no versículo 11, capítulo 3, João, né, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 11, diz assim, ó, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o Caim fazia o que era mal, e o seu irmão fazia o que era bom. Ele simplesmente matou porque ele fazia o que era mal e Abel fazia o que era bom. E muitas pessoas hoje, eles eram irmãos, eram da mesma casa, ou seja, eram da mesma igreja, frequentavam e ouviam a mesma palavra, né? Mas um matou o outro simplesmente porque o outro fazia o que era bom e incomodava. Entendeu? Então, assim, ainda que esse irmão não goste, nos odeie, né? E queira fazer mal para nós, nós devemos amá-lo, tá? E aí ele fala assim que essa pessoa aqui é uma pessoa do maligno, né? Uma pessoa que não está em Deus, que não está na luz, que está na escuridão. E aí ele fala, quem não ama ainda está morto. E quem odeia o seu irmão é assassino. Se você odeia o seu irmão, você é assassino. Se você odeia o seu irmão, você é assassino. É isso que fala aqui, tá? E aí ele fala muito sobre amor. Ele fala aqui, ó, sabemos
que o amor vamos lá, no capítulo, no 3 ainda, lá no versículo 16, que diz assim, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Crianças, é isso mesmo, tá? E outra coisa também muito importante que ele fala aqui, que é muito importante, é que muitas vezes a gente fala que ama o nosso irmão e não demonstra. Mas nós devemos amar e demonstrar o nosso amor, né? Se você é rico, tem mais dinheiro e seu irmão está passando por uma necessidade, ele fala isso, tá? Depois eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui, tá aparecendo já, onde está escrito, tá? Mas ele fala assim, que se você é rico, né, e seu irmão está passando por alguma necessidade, você tem dinheiro, e seu irmão está passando por alguma necessidade, você pega e ajuda esse irmão. Então nós não devemos só pregar o amor, nós devemos também demonstrar o nosso amor, fazendo boas ações para o nosso irmão, né? Ajudando ele quando ele está precisando, quando ele está triste, a gente orando por ele, desejando coisas boas para ele. Nós devemos demonstrar esse amor, tá? E essa é a mensagem de hoje, crianças, tá? É muito propícia para esse domingo maravilhoso, né? Que caiu no domingo de Páscoa. Na verdade, já era para ter encerrado, né, essa revista, mas assim, foi tudo perfeito. E tem tudo a ver com o nosso tema, que fala sobre isso, sobre o sacrifício do nosso Jesus. E nos lembra que nós devemos ter esse coração cheio de amor, cheio de humildade e fazer como Jesus, né? Demonstrar o nosso amor, o nosso carinho a quem está ao nosso lado, seja ele nosso amigo, seja ele nosso inimigo, como Jesus fez ali na última ceia. Lavou os pés de todos os seus discípulos e foi humilde, né, em cumprir a missão que Deus deu para ele. Então é isso, essa é a mensagem de hoje. Que Deus venha continuar falando ao seu coração, que Deus venha falar muito ao seu coração. E agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Hoje o encerramento vai ser no Zoom mesmo, hein? Então eu vou mandar o link, a gente vai entrar para a gente encerrar a nossa aula juntos com uma oração, tá bom? Fiquem na paz. E também guardem chocolate para mim, tá? Uma caixa, meu aniversário tá chegando, dia 7 de abril. Eu aceito chocolate como presente, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!